Olá, nesse vídeo eu vou comentar sobre essas três palavras que eu acho que todo mundo já ouviu, mas o entendimento delas às vezes acaba sendo um pouco limitado ou muitas pessoas nem entendem o que é a questão de micro-organismo, microbiota e microbioma. O que é um micro-organismo? Um micro-organismo é um serzinho muito pequeno e, no caso, é um ser unicelular, ou seja, ele só tem uma célula. Essa única célula, ela tem tudo que ela precisa para se manter viva e ainda reproduzir quando a condição é favorável. Então, o micro-organismo, ele é diferente, essa célula de micro-organismo é diferente das nossas células, dos seres superiores que a gente fala, que seriam as plantas e os animais, pois a gente, os animais, temos células específicas. Então, por exemplo, a gente tem a célula do tecido muscular, a célula do tecido ósseo, a gente tem uma célula especializada em acumular gordura, que é o adipócito, que aí é odiado por alguns, mas tem a sua importância para o nosso organismo, para a nossa evolução. Então, o micro-organismo é um ser unicelular que uma única célula basta para poder viver e se multiplicar. A microbiota, ela é um grupinho, como eu desenhei aqui, um grupinho de micro-organismos, ou seja, o exemplo mais falado que a gente tem é a questão da microbiota intestinal, que a microbiota intestinal são todos os micro-organismos que vivem ali no nosso intestino. E a microbiota não leva em consideração se esse aqui está vivo ou está morto, se esse interage com esse, se eles estão competindo por alimento ou não. A microbiota só pega a diversidade, os micro-organismos diferentes que estão ali presentes. Por exemplo, a nossa pele tem uma microbiota, os nossos genitais têm uma microbiota específica. Então, aí são exemplos de microbiota. E microbioma? Muitas vezes a palavra microbioma ela é utilizada com o sinônimo de microbiota. Pode-se fazer isso, mas o conceito de microbioma ele é um pouco mais amplo. Como eu desenhei aqui, além da microbiota, a gente tem a questão do indivíduo, do ser, do corpo, o lugar onde estão esses micro-organismos e as condições que ali estão ocorrendo. Então, o microbioma engloba condições, além dos organismos vivos que estão interagindo, ela também vai envolver fatores que não envolvem seres vivos. Por exemplo, a questão da temperatura, da presença de água. Se a gente for pensar em um bioma, por exemplo, o Pantanal, a questão do clima, das chuvas, da temperatura, da ocorrência de fenômenos naturais, de vento, tudo isso vai influenciar naquele bioma. E com o microbioma é a mesma coisa. Então, por exemplo, a questão do sono do indivíduo pode afetar a microbiota ali presente, e essas interações, essas relações e interações que ocorrem englobam esse conceito de microbioma. Então ele é um conceito mais amplo, embora possa ser usado. Vou dar um exemplo aqui de microbioma. Vamos imaginar uma mulher grávida, e quando a mulher está grávida, ela tem uma mudança hormonal, que essa mudança hormonal acarreta mudanças até na pele. E lá na auréola do seio, aumenta a vascularização e algumas glândulas ali presentes começam a funcionar de uma maneira diferente e todas essas condições favorecem ali o aumento de bifidobactérias. Então, quando o bebê nasce e vai se amamentar, a região da auréola do seio é rico em bifidobactérias. Então, ali o bebê já está tendo um contato com o micro-organismo para formar a sua microbiota intestinal. Então, toda essa relação complexa que ocorre aí na gravidez, na questão da amamentação, é um exemplo de microbioma atuando, no qual a gente tem um indivíduo participando, os micro-organismos e ainda um outro indivíduo, e às vezes tudo isso é mediado por questões de hormônios e condições aí específicas. Então, mostra a questão da complexidade do microbioma, e talvez o maior exemplo disso seja falar que o nosso intestino é o segundo cérebro. Então, essa ligação do intestino com o cérebro através dos micro-organismos e neurotransmissores é um exemplo de microbioma. Mesma coisa o nosso sistema imune, utilizar aí dos micro-organismos da nossa microbiota intestinal para poder formar uma barreira imune a patógenos. Isso também é um exemplo de microbioma. Então, só para entender um pouco esses conceitos dessas palavrinhas aí.